como é que a gente desenvolve essa ambição positiva de querer mudar de vida de fato, respeitar os processos, não queimar etapa, eh, né, você também tem a tua história, que é uma história maravilhosa de resiliência. Fala um pouco pra gente. Eu acho que tudo começa por aí, né. Você foi muito feliz na sua colocação, né. Então vamos pensar um pouco, sair um pouco ainda do vamos jogar para o universal para depois trazer para o particular, né. A filosofia vai me dizer muito isso. Primeiro você joga para o universal, depois você traz para o particular, para a sua realidade. Você falou sobre querer vencer na vida, né. Isso deveria ser uma ambição natural de todos nós. Então, antes da pessoa ser corretor, ela deveria ser alguém que quer vencer na vida. Então, eu acho que isso para mim é primaz. Se tem uma coisa que isso sempre foi uma obsessão, no melhor sentido dessa palavra minha, foi querer vencer na vida. Eu nunca desisti disso. Eu sempre achei que existia uma melhor versão minha a ser alcançada. Então, eu acho que a ideia começa por aí. As pessoas que nos ouvem, você já alcançou a sua melhor versão? Então ainda não é nem ser sobre ser corretor, mas é sobre olhar para suas vontades, olhar para sua ambição, que é diferente de ganância. Há uma diferença gigante entre ambição e ganância. Qual que é a diferença? A ambição ela não é ruim, a ambição é vontade de crescer, a ambição é vontade de ser maior, a ambição parte de um princípio bem resolvido. Eu quero chegar porque eu sei que isso é bom, eu sei que eu posso proporcionar coisas boas para outras pessoas, eu sei que eu posso viver melhor. A ganância ela parte de uma ferida. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais para provar para as pessoas que eu sou, que eu posso, que eu. Ah, a partir de uma ferida. Sim, a ganância parte de uma ferida. Uma coisa é você querer uma Ferrari por ambição. Não, eu quero melhorar de vida, eu quero ter outros carros, eu quero ampliando, eu quero chegar numa Ferrari, eu quero andar de helicóptero, eu quero ter um Patek Philippe, porque eu acho que eu mereço e é um lugar que eu quero alcançar, eu quero dar vida boa para meus filhos, eu quero. Isso é ambição, isso não é ruim. Agora, uma coisa é você falar, eu quero ter uma Ferrari porque isso vai fazer eu me sentir melhor, mais bonito, as pessoas vão me respeitar mais, eu vou humilhar as pessoas porque eu tenho uma Ferrari, isso é ganância. Então, já começa por aí. Então, e aí para mim as coisas elas são eu sou muito objetiva, né, sou muito estoica. As coisas partem para mim de um princípio que é muito lógico, muito objetivo. Então, para mim, as pessoas que venceram na vida são pessoas que têm ambição. Então, parte por aí, antes de ser corretor. E aí, quando eu vou para a questão corretor, isso precisa ser maior ainda. Porque aí eu estou falando de empreendedores. Eu não estou falando de CLT. Quando a gente é empreendedor, a gente só depende da gente, em especial da nossa energia. Porque o CLT ele tem quem cobra ele a hora de chegar, a hora de ir embora, ele não tem, em geral, metas. Se tem, são metas da empresa, não são metas dele. Se bateu ou não, tirando o variável, o salário dele está na conta. Então, eu brinco que o CLT ele tem uma energia, o que retroalimenta ele, a energia que alimenta ele, não é dele. Então ele não tem, ele pode rodar o tanto que ele E tá quiser. tudo bem. Ele está na tomada. E tá na tomada. O empreendedor está fora da tomada, ele precisa ter bateria. Mas, assim, não generalizando, mas o CLT, geralmente, ele tem uma ambição menor. Parece que sim. Porque o CLT ele te coloca dentro de um limite. Eu fiz doutorado, as pessoas falavam para mim: "Você vai prestar concurso para ser professora pública?" Eu falava: "Jamais. Um professor com doutorado ganha 25 mil por mês." "Nossa, André, mais 25 mil?" Eu falava: "Não, mas eu quero mais que isso." Então, mesmo fazendo doutorado, eu entendia que o CLT ou que o concurso público não era para mim, por algumas questões. De novo, André, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre empreendedorismo. Você que está nos ouvindo, que é dono de imobiliário, que é corretor, você precisa olhar para isso e dizer: isso se parece comigo? A pessoa, para ela ser empreendedora, ela precisa ter algumas coisas muito claras na cabeça dela. Primeiro, a ambição. Se você gosta do status quo, vai ser CLT. Isso não é ruim. Tem gente que nasceu para ser CLT. Tem gente que gosta da segurança de saber quanto que vai ganhar no final do mês, mesmo que pouco. Eu tenho uma irmã que é assim. Ela gosta de Um saber. trabalho mais previsível, né, uma rotina Gosta de. A pessoa se sente seguro. Isso são modelos mentais. Isso não faz ninguém melhor ou pior. A primeira questão, então, é se perguntar: eu tenho a ambição? A segunda questão: eu quero vender algo meu que é preciosíssimo, que se chama tempo. Hoje o ativo mais caro que existe é tempo. Sim. Dinheiro você perde, ganha. Saúde você perde, recupera. Tempo você não recupera. Esse é o ativo mais precioso.
O CLT, ele vende o ativo mais precioso. A pessoa decide a hora que você entra, a pessoa decide a hora que você sai, a pessoa decide a hora que você tira férias, a pessoa decide quantos meses você vai ficar com seu filho depois que você deu à luz. Isso nunca entrou na minha cabeça. Desde muito pequena eu pensava, gente, eu vou vender a minha hora, o que eu tenho de mais precioso. É um certo inconformismo que a pessoa tem que ter também, né? O ambicioso, né, tem um inconformismo É isso. natural, né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar, e aí eu faria se eu fosse psicóloga de recrutamento e seleção de imobiliárias para corretores, essa seria a primeira questão que eu ia ver. Eu falo que eu revolucionaria o processo de recrutamento e seleção. Eu não ia fazer essas perguntas normal. Ah, quais são suas habilidades? Quais são seus pontos fracos? Não ia falar isso. Eu ia perguntar, você chegou lá na sua casa, não tem o que comer, o que você faz? Ah, eu peço um iFood. Ah, eu vejo o que tem na geladeira, faço um mexidão, não sei o que. Isso aí tudo eu já ia ver notas competência. Eu ia fazer outras perguntas, totalmente disruptivas, para perceber se a pessoa tem, primeira coisa, ambição. Depois, se ela tem valores. Depois, se ela entendeu sobre tempo e sobre essa questão de não estar preso e ter um variável e um tempo de plantio. Que ainda tem mais essa também. O empreendedor. Quem não suporta o tempo de plantio não pode ser empreendedor. A vida até parece que ela queima etapas, mas ela não queima. Felizmente ou infelizmente, você põe a semente lá, você vai ter que esperar ela brotar, sair a primeira folhinha, galinho, folhas, outros galhos, para depois vir a... Não dá pra fugir. Não, Não tem atalho. não tem atalho. Se você não suporta o tempo do plantio, vai lá, pergunta quanto você vai ganhar, você já entra sabendo, tá tudo certo. Não vai ser para cima nem para baixo, você já entra sabendo. Ah, eu quero ganhar quanto? Não, André, o meu limite é, não sei, mas você vai suportar o tempo do plantio? É aquilo que eu te falei dos meus sócios. Vocês querem fazer? Quero, o projeto é maravilhoso, mas é no êxito. Se der bom para mim, deu bom para todo mundo. Você suporta essa ideia de ser no êxito? De ser, nós dois estamos fazendo uma aposta e pode ser bom para ambos, mas vai depender do esforço de ambos e da energia de ambos? Porque aí não existe motivação para empreendedor, existe automotivação. Ou você tem ou você não tem. Mas motivação existe? Motivação, Ou é mais sobre disciplina? ela existe. Motivação é motivo para a ação. Por que você trabalha, você acorda todo dia de manhã? Propósito. E o seu propósito é qual? Você falou que quando você tinha 29 anos, você estava meio quebrado. Sim. Por que você quis vencer financeiramente na vida? Ah, porque eu queria ser independente e garantir a independência da minha família. Isso é motivo para a ação. Todo dia de manhã você acorda e fala, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Eu quero ser independente. Eu quero não depender de ninguém, eu quero que ninguém jogue na minha cara certas coisas, eu quero viver o que eu banco, eu quero chegar a certos lugares, eu quero que meus filhos conquistem certas coisas. Sim. Me vejo nisso. Esse é o motivo para a sua ação. E isso faz você acordar da cama alucinado. Sim. Isso é motivação. Então, eu sempre, desde jovem, eu dizia, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Eu era louca para estudar, doida para estudar. E minha mãe não tinha dinheiro, e meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro. Aliás, tinham pouquíssimo. E meu pai uma vez falou para minha mãe, falou, olha, não tem dinheiro para pagar tudo, enfim. E meus irmãos mais velhos que eu, minha mãe levava os meus irmãos para a escola e eu ficava pedindo para ir para a escola também, porque eu ficava em casa sozinha. Minha mãe deixava 5 crianças na escola e eu ficava em casa sozinha à tarde. Aí, de tanta diretora ver eu chorando na porta da escola, ela perguntou pra minha mãe, falou, por que essa menina chora tanto toda vez que ela vem deixar as crianças? Ela falou, porque ela morre de vontade de estudar, porque ela fica sem os irmãozinhos, eu tinha 5 anos. Ela falou, não, vamos fazer um teste aí, se ela passar no teste, a senhora põe ela na escola. Na época não tinha esse negócio de idade, né? Aí, com 5 anos, fez o teste, eu entrei pra primeira série. Aí minha mãe falou, hoje você vai chegar em casa, seus livros, a mamãe vai arrumar seus cadernos, que segunda-feira você vai começar a estudar. E você vai ver os seus cadernos, seu material escolar em cima da mesa. A hora que eu buscar seus irmãos na escola, eu vou te buscar na casa da vizinha, que eu brincava à tarde, e seus materiais vão estar em cima da mesa. Todo dia a gente buscava meus irmãos, passava na padaria, comprava pães, minha mãe fazia um lanche, a gente buscava os meus irmãos e chegava, todo mundo ia lanchar. Então ela levou meus irmãos para a escola, me levou para a casa da vizinha, e eu passei a tarde pensando, nossa, quando eu chegar em casa vai ter lanche, vai ter meus materiais escolares na mesa. Eu tinha 5 anos, eu era desse tamanho. Quando eu cheguei em casa junto com os meus irmãos, nós éramos 6 crianças.
Eu olhei em cima da mesa, eu era da altura da mesa. Eu vi aquela pilha de cadernos, um monte assim. Aí minha mãe olhou e falou assim, minha filha, a mamãe não teve dinheiro para comprar cadernos novos para você. Mas a mamãe pegou todos os cadernos dos seus irmãos, arrancou as páginas, reciclou e fez cadernos lindos para você. Não são novos, mas você vai ter caderno. E aí ela olhou, eram 6 crianças, ela olhou para a bandeja e falou, hoje a mamãe não teve dinheiro para comprar 6 pães. Hoje são 3 pães partidos no meio, mas nós vamos ser felizes do mesmo jeito. Aquele dia, com 5 anos, eu defini meu propósito de vida e minha motivação de vida. Com 5 anos eu olhei para aquela mesa e disse, eu vou viver para que nunca falte na mesa dos meus filhos, pão e educação. E isso me faz acordar às 5 horas da manhã, me faz trabalhar até às 3. E isso não há limite para mim. Eu já virei noite. Ontem uma amiga minha falou assim, amiga, quem diria, hein? Eu era sua paciente, eu chegava no consultório, meio-dia, você estava atendendo, eu falava, amiga, para almoçar. Você falava, já almocei. Ela falava, amiga, eu sabia que era mentira sua, eu sabia que você tinha passado o dia tomando café. Eu atendia 12 pacientes por dia tomando café. Eu não parava para almoçar, porque eu era obcecada em dar educação e nunca faltar pão na mesa dos meus filhos. E isso é motivação, motivo para a ação. Eu nunca admiti pensar que os meus filhos pudessem ter vontade de comer alguma coisa e eu não poder dar. Ou que os meus filhos tivessem vontade de fazer um curso, uma pós-graduação, um congresso e eu não pudesse pagar. Isso é motivação. Empreendedor tem que ter automotivação. Você não tem ninguém para bater nas suas costas. Você não tem. É você. Você tem que ter uma fogueira interna dentro de você que queima todos os... Mas será que às vezes o que não falta é um evento assim, um evento desse que cria um marco, né? Eu me vi na tua história em um aspecto. O que fez eu chegar até aqui, até certo ponto, foi muita raiva. Muita raiva. Porque eu fui muito injustiçado e prejudicado nos lugares que eu trabalhei. E eu penso que eu soube transmutá-la em força de trabalho, força de energia. Então, essa história que você contou... Às vezes a raiva é uma excelente motivação. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.